Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Ontem nós introduzimos uma nova lição: unidade, serviço e crescimento. Nós vamos estudar sobre a unidade. Então, nosso primeiro tópico é: a unidade cristã depende da nossa vida cristã. Efésios 4, do versículo 2 ao versículo 3. Como Paulo caracteriza a dignidade? Ontem nós falamos um pouquinho sobre a dignidade, que podemos entender através de duas palavras: unidade e também crescimento ou santidade, santificação. Nós vamos entrar na dignidade sobre a unidade. Paulo é bem claro ao caracterizar a vida digna através de virtudes, como no verso de número 2 e 3, ele vai falar a respeito dessa dignidade, mas mostrando para nós virtudes que vão ser a base, que vão dar o alicerce para esta vida digna. Por isso que o primeiro versículo ele fala: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno, que andeis com dignidade. E para andarmos em dignidade, debaixo da unidade, nós temos que ter estas virtudes. Então, o que está dizendo lá no capítulo 4, verso 2 a 3? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então você vê aqui algumas virtudes que vão caracterizar a vida digna, de andar com dignidade diante do Senhor e também diante da sociedade, na vida cristã, na vida em comunhão, em comunidade da igreja. Como deve começar o propósito da unidade cristã? Ou seja, como que deve começar esta unidade? Tem muitas igrejas que elas iniciam colocando algumas questões, mas não olham para estas virtudes que nós acabamos de ler. E estas questões, muitas das vezes, vão mais atrapalhar do que trazer a unidade cristã. Através dessas virtudes, Paulo relembra-nos como todo o propósito de unidade cristã deve começar. Ou seja, se quisermos unidade na igreja local, é bom termos certeza de que nunca dependerá de cargos, status ou etc. Então, quando nós olhamos para essas igrejas, elas começam colocando status, elas começam colocando cargos, oferecendo cargos. Se você participar, você vai ser um diácono, um presbítero, vai ser consagrado a pastor, a apóstolo, a bispo, e assim vai colocando algumas questões para trazer a unidade, oferecendo coisas que a palavra do Senhor muitas das vezes não oferece. Mas a palavra de Deus, exige estas virtudes que nós acabamos de ler no versículo 2 e 3. Não dependerá dessas coisas, mas dependerá da atuação dos frutos do Espírito Santo na vida da igreja. Então, quando você olha Mateus capítulo 5, que Jesus fala das bem-aventuranças, quando você olha Gálatas 5, que ali fala dos frutos do Espírito Santo, você vai ver que o versículo 2 e 3 está listando estas virtudes que são frutos do Espírito Santo. Então, a unidade, o propósito da unidade, ela começa através dessas virtudes, e dessas virtudes, elas são relacionadas aos frutos do Espírito Santo na vida do cristão e na vida da comunhão da igreja. A igreja deve exalar esses frutos do Espírito Santo. Para Paulo, qual é a base estrutural da unidade?
Então, as igrejas colocam essas estruturas em cargos, em consagrações, em estatutos e outras coisas mais, mas Paulo não fala de estrutura, Paulo fala de virtudes, de qualidades, de dons espirituais, de frutos espirituais. Então, para Paulo, qual é a base estrutural desta unidade? Muitas pessoas procuram firmar a base da unidade em estruturas. Como vimos, o apóstolo começa com virtudes cristãs, por meio dos frutos do Espírito Santo. A falta dessas virtudes ou dos frutos do Espírito Santo destrói a unidade e é a causa de muitas divisões, pois não formam relações interpessoais firmadas em amor e no próprio amor que é Cristo Jesus. Então nós vamos ver estas virtudes que Paulo aplica para que a igreja venha colocar na sua vida dia após dia. É a igreja que eu falo em você, como templo do Espírito Santo, a habitação de Deus, a habitação de Cristo. Então nós, como igreja, que pertencemos à igreja de Cristo Jesus, salvo pelo seu sangue derramado ali na cruz, temos que ter essas virtudes cristãs. Então Paulo ele coloca esta lista do que nós vamos ver. Por exemplo, humildade. Há um mau entendimento de várias pessoas e até mesmo de algumas igrejas em relação à humildade. Humildade não se refere à pobreza. Humildade não se refere às roupas rasgadas, sem sapatos, sem coisas para comer ou para viver. Humildade não é isso. Paulo está falando de humildade e ele vai mostrar para nós que esta humildade se refere a não pensar de si mesmo além do que é. Ou seja, você pode falar a respeito de você, você pode pensar a respeito de você, mas quando você vai falar daquilo que você é, fala aquilo que você é, e não além do que você é, para passar uma imagem daquilo que você não é. Então, humildade não é pensar de si mesmo além do que é. Ou seja, Romanos 12:3 fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Ou seja, pense com moderação. Fale a respeito de si mesmo aquilo que você é, e não aquilo que você quer mostrar o que é, mas não é. Segundo, humildade significa considerar os outros. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Né? Então, se você quer ser humilde, coloque pessoas acima de você. Nunca você acima das pessoas. Há muitos que têm, como se diz, cargos que diz, você sabe com quem você está falando, ou seja, está colocando acima da pessoa. Não é desta forma. Nós temos que sempre nos colocar, considerar os outros acima de nós. Terceiro, a humildade é a disposição de ser servo. Marcos capítulo 40, verso 10, verso 43 e 45. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Cristo é o nosso exemplo de disposição de servo. Ele é o Filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, assumiu a forma de servo para servir a nós pecadores.
Então, humildade quer mostrar que nós temos que ser servos, ter essa disposição de servir uns aos outros. Mansidão é a segunda coisa que Paulo coloca como virtude da unidade. Primeiro, a humildade, agora a segunda, mansidão. William Barclay define assim: o meio termo entre ser irado demais e nunca ficar irado de modo algum é qualidade de uma personalidade forte, mas dominada por si mesmo para ser servo. A pessoa tem uma personalidade forte, mas ela se domina e ela é mansa, calma e suave, serena. Porque mesmo com a sua personalidade forte, ela sabe dominar a sua personalidade e ela se torna uma pessoa mansa, uma pessoa que tem domínio próprio. Nosso exemplo é Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, verso 29. Então, antes dele falar, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, Jesus ele fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele tinha uma personalidade forte, mas ele era manso e humilde de coração. E assim deve ser a nossa vida, como templo do Espírito Santo, como templo de Cristo Jesus, como templo do Deus vivo. Nós temos que sermos humildes, manso e humilde, para que possamos viver em unidade. Terceiro, longanimidade é a capacidade de aguentar com paciência pessoas provocantes, tal como em Cristo. Deus foi longânimo conosco. Nós pecamos, nós erramos, nós brigamos com Deus, questionamos a Deus, mas Deus é longânimo para conosco em Cristo Jesus. E assim devemos ser também longânimos com todos aqueles que nos provocam, que nos perseguem. 1 Timóteo capítulo 1,16 diz: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, assim como Cristo foi longânimo conosco, nós também temos que ser longânimos uns para com os outros. Quarto, tolerância mútua. Lá no texto fala: suportai-vos uns aos outros. Suportar significa tolerância, tolerar mutuamente uns aos outros. Suportar uns aos outros fala daquela mútua tolerância sem a qual nenhum grupo de seres humanos consegue conviver em paz. Então, para convivermos em paz, nós temos que ter a tolerância ou suportar uns aos outros. E Hebreus capítulo 12, verso 3 diz isso: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. No verso de número 2, ele fala que Cristo considerou, ou ele suportou tamanha oposição da cruz, tamanha cruz, a morte de cruz por nós. Então, ele diz que assim como Cristo suportou a cruz e suportou também a oposição dos pecadores, nós também temos a obrigação, em Cristo Jesus, de suportar uns aos outros. Quinto, amor é a atitude que visa o bem-estar do próximo. Nós já temos falado sobre o amor, desde o capítulo 3. Então, Paulo ele novamente veio a falar sobre o amor, que é a atitude que visa o bem-estar do próximo. Colossenses capítulo 3, verso 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo
da perfeição. Então você vê, o amor é o vínculo da perfeição da unidade, vivermos em unidade. E o último, paz. Jesus diz que os pacificadores são bem-aventurados. Mateus capítulo 5. É dever do cristão preservar a paz. E Paulo chama a nossa atenção para esta responsabilidade. Se possível, quanto depender de vós, e depende de nós sim, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, verso 18. Essas são virtudes que vão dar a estrutura moral, espiritual e também física da unidade da igreja em Cristo Jesus. Então o que nós aprendemos, queridos? Nós aprendemos que a unidade cristã depende da nossa vida cristã. Como Paulo caracteriza a dignidade por meio dos frutos do Espírito Santo, virtudes que devem habitar em nós. Nessas virtudes começa o propósito da unidade cristã, de sermos um em Cristo e Cristo em nós. Para Paulo, qual é a base estrutural da unidade? A base estrutural da unidade é vivermos debaixo do Espírito Santo, por meio dos frutos do Espírito Santo que Ele trabalha em nossa vida. Então, para pensar, como podemos praticar a súplica de Paulo? Andeis de modo digno da vocação que foste chamados? Efésios 4:1. Como que nós podemos viver debaixo dessa súplica? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e por meio dele é derramado sobre nós o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai trabalhar essas virtudes através dos frutos do Espírito Santo. E assim nós vamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, aplica esta palavra em cada coração. Que possamos, Senhor, ter longanimidade, humildade, mansidão, amor, paz, domínio próprio. E assim suportar uns aos outros, ter tolerância ao Pai. E assim nós vamos viver verdadeiramente a vida cristã em unidade com o Senhor, vivendo a nossa vida no Senhor e o Senhor em nós, e assim amadurecendo espiritualmente para sermos bons cidadãos dos céus. Trabalhe isso em nosso coração, em cada ouvinte, que eles possam entender e compreender que precisam de ter a fé em Cristo Jesus, e pela fé o Espírito Santo vai habitar, transformando e restaurando a nossa vida para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.